Muito boa tarde, bem-vindo ao Novo Notícias desta sexta-feira. E hoje, tal como sempre, segurança é palavra de ordem. E porque nos tempos que correm os cuidados nunca são em demasia, para simplificar a aquisição dos testes rápidos de antigênio, o Governo aprovou uma medida excepcional que irá permitir a sua disponibilização nos super e nos hipermercados. O Governo aprovou esta quinta-feira, em sede de Conselho de Ministros, um decreto-lei que estabelece um regime excepcional e temporário que permite a disponibilização de testes rápidos de antigênio na modalidade de autoteste em supermercados e hipermercados, desde que estejam garantidas as condições definidas pelo fabricante. De acordo com o Governo, a competência para a emissão de orientações necessárias à realização de testes rápidos de antigênio na modalidade de autoteste é da Direção-Geral da Saúde, do Infarmed e do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. E nem de propósito, Lousada, que é um dos concelhos de risco elevado, conforme foi ontem anunciado, contratou mais 4 enfermeiros para reforçar as equipas de vacinação. A informação é avançada pelo vereador responsável pelo Pluro da Saúde da autarquia, Nelson Oliveira, que reforça que os enfermeiros vão iniciar de imediato a administração de vacinas. O autarca avança na sua publicação oficial online que este reforço tem como finalidade reforçar a vacinação no concelho de Lousada e atingir ainda mais rapidamente a imunidade de grupo. Nelson Oliveira esclarece que este é o primeiro grupo de enfermeiros que darão apoio às equipas do ACES no centro de vacinação de Lousada. E a Câmara Municipal de Penafiel suspendeu a programação do evento Sentir o Verão, que iria decorrer durante todo este mês. A autarquia penafidelense destaca que, associada à atual situação pandémica no país e seguindo as boas práticas e todas as recomendações das autoridades de saúde, optou por suspender todas as iniciativas agendadas para o presente mês de julho, atuando de forma preventiva e prudente. O município reforça que continua a acompanhar de forma rigorosa e atenta a situação do Covid-19 em estreita ligação com as autoridades de saúde locais e nacionais, de forma a apoiar e a proteger o bem-estar e a saúde de todos os penafidelenses. O presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, destaca que a maior prioridade desta autarquia é o bem-estar dos nossos concidadãos e para os proteger nesta crise pandémica que, infelizmente, atravessamos há cerca de 1 ano e meio, temos tudo feito para estar ao lado deles, ouvindo os seus anseios e atuando no sentido de minimizar os impactos negativos. E para que tenhamos consciência da atual realidade e das precauções a ter, vamos ficar a saber qual a situação epidemiológica do país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 7 vítimas mortais e mais 3.547 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 17.194 óbitos e 923.747 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 2 residiam na zona norte do país, 3 na zona de Lisboa e Val do Tejo e 2 no Algarve. E no município de Paredes, ainda a Unidade Industrial de Tratamento de Biorresíduos, agora é o CDS-PP Paredes a tomar posição e a pedir a demissão de Alexandre Almeida, presidente da Câmara Municipal de Paredes. Os centristas afirmam que a Ambisousa possui 2 relatórios sobre a instalação desta unidade no concelho de Paredes. O primeiro fará referência a uma linha que integrará esta unidade para tratamento de lixos indiferenciados, referência essa que é retirada na segunda versão do relatório, onde consta apenas o tratamento de biorresíduos. O CDS-PP Paredes afirma que a Ambisousa, em poucos dias, criou uma segunda versão do relatório preliminar para a construção da unidade de valorização de biorresíduos em Baltar, que integrará uma linha direcionada para o tratamento dos resíduos indiferenciados produzidos na sua área de abrangência. O CDS-PP, neste processo, vai mais longe e acusa o presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida, de trair os paradenses e não dispor de condições para continuar à frente do Executivo Municipal.
Depois da denúncia feita pelo CDS Paredes, a Ambiciosa em poucos dias criou uma segunda versão do relatório preliminar para a construção da fábrica do lixo em Baltar. Na primeira versão, na página 7 do respectivo relatório, afirma-se que, em fase posterior, a unidade de Baltar integrará uma linha direcionada para o tratamento de resíduos indiferenciados produzidos na sua área de abrangência, referem os centristas pardenses, que acrescentam agora um novo documento, a versão 2 da Ambiciosa, de que o presidente da Câmara de Paredes é também membro do Conselho de Administração e, por isso, Alexandre Almeida não pode dizer que desconhecia, retirou este período, ou seja, a Ambiciosa de Alexandre Almeida fica com 2 documentos para apresentar, consoante as necessidades. E o Ministro das Infraestruturas anunciou a compra de 117 automotoras elétricas. Pedro Nuno Santos diz que se trata da maior aquisição de comboios. O Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, anunciou esta quinta-feira em conferência de imprensa do Conselho de Ministros que o Governo aprovou o lançamento de um concurso para a aquisição de 117 automotoras elétricas, naquela que é a maior aquisição de comboios por parte da CP. Hoje é um dia histórico para a Ferrovia Nacional. Hoje o Conselho de Ministros aprovou a autorização para lançarmos um concurso para a aquisição de 117 automotoras elétricas. É a maior compra de comboios por parte da CP em toda a sua história. Nós estamos a falar de 62 automotoras para o serviço urbano, distribuídos da seguinte maneira: 34 unidades para a linha de Cascais, vão substituir as atuais 29 unidades que têm mais de 50 anos, 16 unidades para reforçar as restantes linhas da área metropolitana de Lisboa, Sintra, Zambuja e Sado, e 12 unidades para o reforço dos serviços urbanos do Porto. Para além das 62, são também adquiridas 55 automotoras elétricas para o serviço regional, para todas as linhas onde se faz serviço regional. Ao todo são 117 comboios, 117 automotoras, neste caso, totalizam um investimento de 819 milhões de euros. Soma a estas 117 automotoras, mais 22 para serviço regional, cujo concurso já tinha sido lançado há algum tempo, mas ainda não tinha a devida calendarização do seu financiamento. São 22 automotoras que já estão adjudicadas à empresa suíça Stadler. Juntando estas 22 ao concurso de 117, estamos a falar de novas 139 automotoras. Portanto, nós queremos, com esta compra, dar resposta às necessidades da nossa população em matéria de mobilidade ferroviária. Também ontem, em Conselho de Ministros, esteve em cima da mesa o regresso do público aos espetáculos desportivos, contudo ainda nada foi decidido. O Governo irá pronunciar-se sobre esta questão no próximo dia 27. A garantia foi dada esta quinta-feira em sede de Conselho de Ministros pela Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no decorrer da habitual conferência de imprensa. A Ministra assegurou que o Governo apenas se irá pronunciar sobre o regresso do público aos estádios após o encontro que irá manter no dia 27 deste mês com os técnicos do Infarmed. Como sabem, está neste momento marcada para o próximo dia 27 uma reunião do Infarmed e, por isso, hoje apenas fazemos a aplicação da matriz na identificação dos conselhos que se encontram em cada fase e até dia 27 não tomaremos nenhuma outra decisão, aguardando os resultados da reunião do Infarmed. E também ontem foi aprovado o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025. O Governo aprovou também esta quinta-feira, em sede de Conselho de Ministros, o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025, Portugal contra o Racismo. O Governo destaca que este plano tem como objetivo concretizar o direito à igualdade e à não discriminação como alicerce da democracia portuguesa, realçando que assenta numa estratégia de atuação nacional que vai para além da proibição e da punição
da discriminação racial. Ainda de acordo com o Governo, o plano visa reforçar os meios destinados à prevenção e combate ao racismo através de medidas transversais e direcionadas aos vários setores pertinentes que promovam e celebrem a diversidade de uma sociedade plural. E agora uma pausa de alguns segundos neste jornal, voltamos já. Pausa para almoço? Tenho um compromisso inadiável. Como eu. Até já. MC30. Compromisso inadiável, é? Como tu? Vamos? Pede mais tempo para a tua vida com o novo Pedidos Mobile da McDonald's. Pede e paga na app, recolhe no Mac. Bem-vindos de regresso. Avançamos agora com um exclusivo novo canal. Carlos Seabra, vice-presidente do União Sport Clube de Paredes, está de saída. Este responsável terá já de resto apresentado a sua demissão. Razões pessoais e falta de apoio por parte das entidades competentes estarão na base da sua decisão. Fonte segura confirmou à Novo Notícias que Carlos Seabra já apresentou a sua demissão, invocando questões do foro pessoal. Contudo, a falta de apoio e de responsabilidade por parte das entidades competentes poderão ser igualmente razões que ditaram esta sua decisão. Pelo menos é o que se interpreta das suas declarações na página pessoal do Facebook, onde refere que é chegado o momento de perguntar até quando vamos substituir-nos a quem é responsável direito pela ocupação dos jovens sem nenhum ou pouco apoio que temos e parece que estamos a pedir esmola. Palavras de Carlos Seabra sobre aquilo a que chama da sua jornada no União Sport Clube de Paredes, onde é vice-presidente e numa clara alusão à falta de apoio da autarquia paradense. O Novo Canal sabe que Carlos Seabra apresentou a sua demissão numa situação que poderá ser revogável, até porque no final da mensagem diz que os companheiros de jornada terão a palavra final. Este é um assunto que vamos continuar a acompanhar e em relação ao qual esperamos ter brevemente desenvolvimentos através do próprio vice-presidente do clube, Carlos Seabra. E ainda no desporto, o município de Lousada acolhe o Campeonato de Europa de Hóquei em campo. O município de Lousada acolhe de 1 a 7 de agosto no Estádio Municipal de Hóquei em Campo o Campeonato da Europa de Hóquei em Campo. O anúncio foi feito pela autarquia através da sua página oficial online, que destaca que a competição é organizada pela Federação Europeia de Hóquei em colaboração com a Federação Portuguesa de Hóquei e o apoio do município. Portugal, que está na Pool B, terá como adversários a Lituânia, a República Checa e a Eslováquia. Na mesma publicação, a autarquia lousadense confirma que a organização está a aceitar candidaturas para voluntariado no Campeonato de Europa de Hóquei em Campo. Para participar na ação de voluntariado jovem é necessário ter idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos. Hélder Silva é o novo treinador do Futebol Clube da Lixa. Hélder Silva é o novo treinador do Futebol Clube da Lixa, equipa que milita na divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. Sim, o Lixa, representei o Lixa enquanto jogador sénior, enquanto jogador da formação e também foi onde iniciei como treinador na formação. Agora, a nível da motivação que eu tenho, sendo o Lixa ou sendo outro clube qualquer, acho que tenho que estar sempre focado naquilo que é o objetivo. E o meu objetivo é treinar sempre nos limites para que
nos jogos a gente possa ser competitivo, ser uma equipa que consiga tentar controlar e dominar todos os momentos de jogo, mas isto passa sempre pelo trabalho. Agora a minha motivação é sempre a mesma e o meu foco é trabalhar, lutar jogo a jogo para tentar ganhar o maior número de jogos possíveis. O técnico assume em declarações ao Novo Canal que é um orgulho treinar o Lixa, uma equipa com pergaminhos e tradição na região e na Associação de Futebol do Porto. O novo treinador salienta que as suas prioridades passam por fazer uma equipa competitiva, um plantel sustentável, apontando a manutenção como um dos objetivos do emblema. Hélder Silva confirma ainda que a equipa está numa fase de reestruturação, salientando que apenas 20% do plantel irá manter-se, sendo que a restante equipa contará com atletas novos. Neste momento, eu não vou dizer que vou ter que começar do zero, porque temos alguns elementos que ainda estamos a contactar, mas é todo um processo que está no início. Que houve já muita gente que saiu do clube, a transição de alguns jogadores não vão ser muitos, estamos a falar de 15%, 20% no máximo dos máximos, porque também eles já não estão cá, e os que estão ainda vamos ter que falar com eles, porque isto é muito recente, ainda não está nada planeado, estamos a começar a planear, mas dentro da planificação que temos que fazer tem que ser sustentada naquilo que é a contratação de jogadores, porque contratar por contratar acho que nos justifica muito. É lógico que a altura que estamos, o período que falta para iniciar a época, e principalmente a pré-época que temos que fazer, é um período curto, mas acho que se a gente formos criteriosos nas escolhas, e isso é uma mais-valia que eu acabo por ter se conseguir ir buscar alguém que eu acho que se identifica com todo o modelo de jogo que eu idealizo para implementar no clube. Acho que podemos fazer alguma coisa engraçada, mas com os pés assentos no chão, porque como o nosso objetivo é um objetivo de manutenção e tentar fazer o melhor possível. Foi isso que me pediram e é isso que eu vou tentar fazer. E em Amarante, um projeto de imersão cultural criou um hino de apelo à coragem à humanidade. Redescobrir a Esperança, assim se intitula o videoclipe que foi apresentado no âmbito do 3º aniversário do State to Talk, Instituto de Imersão Cultural, um projeto de impacto social, animação turística e programação e investigação cultural sediada no norte de Portugal, que anuncia uma nova esperança perante esta situação pandémica que tarda em deixar-nos. Segundo o Instituto de Imersão Cultural, este trabalho faz parte de um projeto social e comunitário que emerge desta região, mas que se quer fazer ouvir a nível nacional e além fronteiras. Queríamos apelar à vossa solidariedade para juntos levarmos esta mensagem mais além, no sentido de instigar à coragem, à humanidade e à força do abraço para que juntos consigamos passar esta fase mais difícil para todos nós, refere a nota que nos foi enviada. E antes do fecho deste jornal, vamos saber a visão que as crianças têm dos cientistas, através do comentário de Rui Brito Fonseca, que já se encontra com a jornalista Mariana Nogueira. Boa tarde, Mariana. É verdade, Emília. Hoje, como é sexta-feira, temos o habitual comentário com o Dr. Rui Brito Fonseca, que esta semana está de novo em estúdio e que eu desde já cumprimento. Seja muito bem-vindo a este que é o seu espaço de comentário. É verdade, finalmente podemos estar de novo em estúdio. É verdade. É um gosto. Muito obrigada. Doutor, o tema de hoje é muito interessante. Vamos falar de um estudo, não é? Sobre a visão que as crianças têm dos cientistas. Estudo este que foi realizado em 2 cidades distintas. Os resultados são, assim, também eles tão distintos?
Maioritariamente não, alguns são e é interessante olhar para eles. Este foi um estudo que foi feito em crianças do primeiro ciclo, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, uma turma de cada ano, de uma escola não estatal de Penafiel e outra de Lisboa. Naturalmente estamos a falar de meios sociais muito diferentes, com Lisboa com quase 600 mil habitantes, o concelho de Penafiel com 70 mil habitantes, com uma densidade populacional muito diferente. Lisboa tem uma densidade populacional de cerca de 5 mil habitantes por quilómetro quadrado, enquanto que Penafiel tem 328 habitantes por quilómetro quadrado, e também o poder de compra per capita nos concelhos é bastante diferente. Mas estamos a falar de crianças que, por serem escolas não estatais, naturalmente são escolas pagas, pertencem a classes sociais com algum poder aquisitivo, digamos assim, e que de alguma forma têm acesso a determinados conhecimentos que porventura as outras crianças não terão. Em Lisboa quis o número das turmas porque foi feito assim, aleatoriamente. Isto foi aplicado em sala, sem qualquer ajuda, quer minha, quer dos professores das salas de aula. Em Lisboa foram 87 crianças, no total das 4 turmas, e em Penafiel 70 crianças. E é interessante verificar algumas questões. Relativamente ao sexo, é interessante verificar que em Penafiel eram ligeiramente mais masculinizadas as turmas, uma diferença de 10% em relação em Lisboa. Depois temos questões como as idades em termos dos anos das crianças, não variava muito entre Penafiel e Lisboa, o que é bom, permitiu criar alguma homogeneidade no estudo e perceber que estas crianças pertenciam a grupos etários semelhantes, portanto tinham visões do mundo, digamos assim, algo semelhantes em algumas questões, porque viu o mesmo tipo de desenhos animados, os mesmos canais de televisão, e portanto é muito interessante perceber. É muito interessante perceber que, apesar de falarmos, maioritariamente estarmos a falar de rapazes, mas em que a percentagem de meninas é muito próxima, existe uma grande discrepância, ou seja, 60%, se quisermos, grosso modo, ou 70% mesmo, 70% das crianças acharam que os cientistas eram do sexo masculino. E que em Penafiel esses números são um bocadinho mais elevados ainda. Na visão delas há mais homens cientistas? Há mais homens cientistas que mulheres, mas também em Penafiel houve mais crianças que não conseguiam definir se eram mais homens ou mais mulheres no desenho que faziam. Porque eu pedi-lhes para eles desenharem um cientista no laboratório e em Penafiel foram onde mais o desenho que as crianças fizeram deu menos para perceber se referiam a um homem ou uma mulher, o que é também interessante, porque também transmite que essas imagens não estão assim tão fortes e tão marcadas. Uma das questões que as crianças identificam muito com os cientistas, naturalmente, por causa dos desenhos e de outras imagens que há, é utilizarem uma bata. Um grande número delas consideram que a bata é um elemento essencial a um cientista. Os óculos já não é uma coisa que os cientistas utilizem, maioritariamente não consideram que seja um adereço de cientistas, sobretudo em Penafiel. As crianças penafielbenses inquiridas acham que os óculos não é coisa para cientistas. E os cabelos em pé? Já vamos aos cabelos. Depois a barba, já que ninguém considera que os cientistas usam barba, nem em Lisboa, nem em Penafiel, um número muito residual acha que é isso. Pois é muito interessante perceber que a maior parte, sobretudo em Penafiel, acham que os cientistas são jovens, que é muito interessante em relação à imagem, se calhar, que a nossa geração tinha, ou que as gerações anteriores tinham dos cientistas idosos no laboratório. Eram pessoas mais sábias. Exato. Eles acham que não, sobretudo aqui em Penafiel. Alguns até revelaram serem filhos de cientistas. E por isso têm uma ideia que os cientistas são relativamente jovens.
e que naturalmente trabalham em laboratórios. Outros sítios onde eles acham que os cientistas trabalham em casa, um grupo grande considera que trabalham em casa, outros acham que os cientistas trabalham debaixo d'água, outros nas salas de aula, outros, aqui foi de Lisboa este comentário, que é um comentário interessante e que eu apontei, na rua a regar flores e a tratar de animais e anjos. Portanto, há Há cientistas uma certa espalhados. fantasia acerca do que é o cientista. Depois tem uma visão muito positiva daquilo que é um cientista, porque quase todos eles desenharam os cientistas a sorrir. O que é muito interessante. Mais de 70%, quer em Lisboa, quer em Penafiel, desenharam os cientistas como a sorrir. Depois, indo ao cabelo, que é a velha questão dos cientistas, uma questão muito importante e que define um cientista, mas que também a maior parte das crianças achou que os cientistas tinham um corte de cabelo normal, curto, penteado. Em Lisboa, cerca de 20% considerava que era comprido e penteado. Em Penafiel, 15% tinha essa opinião. Aquela imagem do cientista careca é uma imagem que nem em Lisboa nem em Penafiel tem grande expressão, não acham? Eles não consideram 5% isso. à volta disso. E aquela imagem do cientista despenteado é mais forte em Penafiel, cerca de 25% considera que o cientista, para ser um cientista, é despenteado. Enquanto que em Lisboa, menos de 20%. O que é interessante ver estas pequenas diferenças. Depois, de onde é que lhes surgiram as ideias para o desenho que eles fizeram? E aqui é mais interessante ver a diferença entre Lisboa e Penafiel, porque em Lisboa, essencialmente, essas ideias vieram dos programas de televisão e dos filmes. Em Penafiel não se passou tanto assim. Em Penafiel tem um maior peso o online, que é muito interessante. Se pensarmos que as tecnologias estão mais associadas às grandes cidades, do litoral, no caso à capital, nota-se que provavelmente as crianças de Penafiel não vejam tanta televisão, porque se ocupam com outras coisas, provavelmente até mais jogos lúdicos e brincadeiras na rua, etc. E que onde vão ver estas ideias é muito mais no online e através dos brinquedos de uma conhecida marca associada à ciência e à imagem do Einstein. Em Lisboa, eles consideram muito mais que é uma construção da sua cabeça, também da mesma marca de brinquedos e dos centros comerciais. É muito interessante. É muito interessante perceber também que, por exemplo, em Penafiel tinha muito mais peso a origem dessas ideias para o desenho em revistas, em visitas a museus, visitas de estudo, as experiências profissionais dos tais pais que eram cientistas, do que em Lisboa, que os valores eram mais baixos, o que é muito interessante. Depois, relativamente onde é que eles acham que já viram imagens de cientistas, aqui voltamos à mesma questão. Em Lisboa é tudo muito centrado na imagem televisiva e em Penafiel tem muito mais peso online. E por isso mesmo o online, e depois, como na outra questão, as revistas, as visitas a museus, as experiências com familiares, e não tanto esta visão televisiva. Também existia alguma ideia dos cientistas através de espaços comerciais, mas não tão forte como em Lisboa. Mas, de facto, esta discrepância entre a televisão e o online, e em Penafiel o online ter um maior peso, é interessante e era um resultado que eu não estava à espera. Depois, se existem mais homens ou mulheres cientistas, em Penafiel, as crianças acham que a proporção de homens não é tão grande como as crianças de Lisboa, o que não deixa de ser interessante. E são mais aqueles em Penafiel que consideram que o número de homens e mulheres cientistas existe em igual proporção. É uma visão também interessante e que às vezes contraria certos estereótipos que existem sobre as crianças do interior terem uma visão mais de um determinado tipo ou menos de um determinado tipo. Sim, visões muito diferentes, e aqui esse estudo revela exatamente o contrário. Ao contrário daquilo que se estaria à espera. E depois perguntei-lhes se eles gostariam de ser cientistas quando fossem adultos e, curiosamente, em Penafiel esse desejo é maior.
cerca de 60%, em Lisboa pouco acima de 40%, o que é interessante para uma zona que não existe assim uma indústria científica, digamos assim, mas que existe esse desejo dos jovens, e é muito interessante perceber que aquilo que nós muitas vezes tomamos como estereotipos e que damos como garantido, afinal não é bem assim, e que as crianças têm ideias muito diferentes do que aquilo que nós pensamos que elas pensam nas suas cabeças. E é isso que eu queria transmitir e deixar alguns desenhos para depois serem vistos, desenhos feitos para as crianças de ambas as localidades. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada, Dr. Rui. Foi um tema diferente do habitual, mas muito, muito engraçado. Muito obrigada, está de volta de hoje a 8 dias. Exatamente, obrigado. Agora a emissão deste bloco informativo do Nova Notícias segue com a nossa Emília. Obrigada, Mariana, com a visão que as crianças têm dos cientistas. E agora vamos saber a meteorologia para os próximos 2 dias. Para amanhã, dia 17 de julho, prevê-se céu limpo com temperaturas máximas de 38 graus e mínimas de 19. Não se prevê chuva e o vento será fraco. E para domingo, dia 18, prevê-se igualmente céu limpo. As temperaturas máximas atingirão os 32 graus e as mínimas chegarão aos 16. Também não se prevê chuva e o vento será igualmente fraco. É assim que colocamos um ponto final neste Novo Notícias. Tenha a continuação de uma boa tarde, bom fim de semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.